pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares, Enem, pré-militar, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular mensagem 3291650267. Hoje a aula de História Geral, Guerras Contemporâneas, o top Guerras Contemporâneas, aqui na playlist Pulo do Gato, sobre a Guerra da Coreia. Vamos lá então. Fala dos benefícios do canal Istisatri. Você entrando no canal Istisatri, se inscrevendo, você entra lá em playlists, onde você tem essas várias playlists. Você tem a playlist de História da América, você tem a playlist de História Geral e você tem a playlist de História do Brasil e de Meio Ambiente com o professor Ico. São playlists super completas essa, pessoal. Vocês acessando essas playlists, vocês têm um conteúdo muito rico e detalhado, beleza? Você tem o resumão Enem, você tem o resumão PMPE, resumão SPSEC, ZESA e entre outros. E você está assistindo essa aula aqui no Pulo do Gato com os temas importantes. Lembrando que essas quatro, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente, são aulas super completas mesmo, beleza? A Guerra da Coreia vai de 1950 a 53. O que nós temos que entender? A Guerra da Coreia está dentro do contexto da Guerra Fria, né? O conflito da Guerra Fria, que é um conflito político, ideológico, militar. Um conflito ideológico porque nós observamos os dois pensamentos que estão sendo mostrados para a população, para o mundo, sendo os modelos ideais. De um lado socialista e do outro capitalismo. Beleza, pessoal? Só que nós temos que entender uma coisa. A Guerra da Coreia está dentro do contexto da Guerra Fria porque não teve um enfrentamento entre tropas da União Soviética contra tropas dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Vai observar aqui apoios, tranquilo, dessas duas potências. Beleza? Mas o que nós temos que entender? A região da Coreia, pessoal, até hoje é uma região disputada, né? Até hoje é uma região que é um pouco instável, né? E vocês observam em vários noticiários das ameaças do imperador norte-coreano e aquelas coisas e tudo mais. Mas vamos tentar entender. Primeiramente, a Coreia é aquela península e tudo mais. Ela é uma região muito estratégica porque ela está ali situada com a China, está ali situada fazendo fronteira com a Rússia e está ali fazendo também situações de fronteira, né? Fronteira, assim, vamos dizer assim, está perto do Japão, né? Do Japão. A Coreia, naquele momento, antes de 1904, né, bem antes, ela era agregada ao Império Chinês. Era como se fosse um protetorado chinês. Beleza? O problema é que esse agregado à China, a decadência do Império Chinês começa a perder partes. O Império Chinês, pessoal, entra em decadência. E essa decadência, essa crise, vai levando o Império Chinês a perder essas partes. Uma dessas partes é a Coreia. Por quê? Ela fica numa situação de pressão entre a Rússia e o Japão. Por quê? A Rússia, pessoal, fez uma base naval ali e poderia invadir o Japão. E nesse momento, há essa pressão de que lado a Coreia iria ficar. É nesse contexto que nós temos o quê? A Guerra Russo-Japonesa, onde o Japão sai vitorioso em 1904. E a Coreia fica sob domínio do Japão. Beleza. Todo esse tempo. Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Coreia está no domínio do Japão e ela é usada como esforço de guerra para os japoneses. Por quê? Quando os japoneses estavam lutando na Segunda Guerra Mundial, os japoneses iam lá buscar os coreanos para trabalhar nas fábricas e entre outros. Tranquilo, pessoal? Então era como se fossem trabalhadores reservas dos japoneses. Muitas vezes esses coreanos eram trazidos como escravos. Tranquilo, pessoal? O fim
da Segunda Guerra Mundial, o Japão sai perdedor, e há o contexto de quem a Coreia ia ficar. E chega um contexto em que Estados Unidos e a União Soviética dividem a Coreia entre o paralelo 38, ao norte a Coreia do Norte, óbvio, né, com influência socialista, e ao sul do paralelo 38, a Coreia do Sul, com influência capitalista. Beleza, pessoal? Aí o problema era que tanto a Coreia do Sul como a Coreia do Norte queriam essa reunificação. E o Norte sai na frente, com o apoio da China, porque a Coreia do Norte apoiou a China na sua guerra contra socialistas e capitalistas. Então a China apoia a Coreia do Norte e em 1950 a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, forçando uma unificação. E chega um ponto, pessoal, que a Coreia do Sul fica tão acuada que ela não era preparada para uma invasão dessa. Uma pequena parte ao sul, perímetro de Princeton, aonde nesse caso, pessoal, esse lugar seria um contra-ataque das forças aliadas contra a Coreia do Norte. É nesse caso que os Estados Unidos, numa manobra dentro da ONU, junto com as tropas da ONU, começam a contra-atacar as tropas da Coreia do Norte, que começam a empurrando, até o ponto que a China volta a apoiar de novo, né? E chega um contexto em que nenhum vai para um lado e nenhum vai para o outro. E a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em 1953, assinam um cessar-fogo. Mas, pessoal, é um cessar-fogo, mas não uma declaração de paz. Até hoje, esse cessar-fogo está lá. Né? Cessar-fogo está lá, não. Está dizendo até hoje. O problema é que não tem uma conferência de paz, não foi reunido um tratado de paz. Então há esse conflito, essas tensões entre as duas Coreias. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando, a playlist aqui no nosso canal Istisatri, essa playlist de História da América com 25 aulas, playlist de História Geral com 82 aulas, playlist de História do Brasil com 104 aulas, e a playlist de Meio Ambiente com o professor I com 10 aulas são super completas mesmo. Professor, serve para quê? Serve para Enem, vestibular, para militar, concurso, tudo que cai o conteúdo de história. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e valeu!